Ok, estávamos jogando The Witch is Dead, A Bruxa Está Morta. É um RPG de uma página de Grant Howitt. Ele faz vários RPGs desse tipo. Você deveria checar ele se você acha isso interessante. No RPG, os jogadores assumem o papel de familiares, ajudantes mágicos de uma bruxa que acabou de ser assassinada. Os jogadores devem então ressuscitar a bruxa fazendo um ritual, que envolve os olhos da bruxa que foram retirados dela. Pontos bônus se você conseguir vingá-la. Todo rolamento no jogo é com um D10, que adiciona então o atributo do animal que você escolheu. Se você falha, você ganha um ponto de perigo, e se você a qualquer momento rolar um número menor ou igual à sua pontuação de perigo, algo terrível acontece. Você morre, é capturado, você entendeu. Então, nossa aventura começa com os familiares acordando e entrando em sua rotina matutina. Mas a visão do corpo dilacerado e sem olhos da bruxa os interrompe. Eu acho que eu não mencionei isso, mas esse jogo tem uma vibe tipo Happy Tree Friends, fofo e... brutalmente visceral. Após um momento de silêncio e luto, o grupo começa a investigar o que aconteceu. E as coisas vão... nada bem. O grupo rola terrível e não acham muito além de uma trilha de sangue que leva para fora até... uma vila de gnomos felizes. Ok, outra coisa sobre esse jogo. Você tem que rolar para decidir o cenário e certos aspectos da história. Eu rolei e acabou que a vila perto da cabana da bruxa era uma vila de gnomos felizes. Que é mais engraçado ainda quando você descobre que um desses jogadores desse mesmo grupo era um anão que morreu e foi reencarnado como um gnomo na nossa campanha principal de RPG. Mas isso é uma história para depois. O grupo então decide tentar vários métodos diferentes para acharem mais pistas. Huggins, o corvo, voa para conversar com a fauna local e fazer reconhecimento dos arredores. Ele não vê nada imediatamente suspeito, mas as aves locais o dão uma informação interessante. Eu vi alguém estranho com um capuz escuro e pequeno como um gnomo. Ele tava saindo da vila em direção à cabana da bruxa ontem à noite. De volta na cabana, Laracna, a aranha, Dan e o gato Dante pensam em possíveis suspeitos. A bruxa ofereceu os serviços dela à vila na forma de poções, encantamentos e afins. Bruxarias padrões. Laracna então lembra que a bruxa de vez em quando entrava em discussões com clientes. A mais última discussão dessas foi uma gnoma de cabelo rosa. Mas ele também lembra que um gnomo da vila tinha vindo avisar a bruxa de que um caçador de bruxas estava na região. Com um suspeito e um lugar para investigar, Laracna sobe no gato e ambos partem da cabana. É válido mencionar que Laracna faria isso durante a sessão toda, isso sendo usar outros animais como veículos devido a seu tamanho diminutivo. É inconsequente também, mas engraçado mencionar que ambos tentaram se esgueirar pela vila, Dante falhou e acabou sendo perseguido de um lado para o outro por um cachorro pela vila toda. Enquanto Laracna, que estava em cima dele, foi bem sucedida e acabou se escondendo na pelugem dele, seja lá como isso funciona. De volta a Huggins, ele avista um humano discutindo com um velho gnomo na vila do lado da taverna. O humano estava reclamando da qualidade da taverna e fazendo certas asserções racistas sobre gnomos. Esse é o nosso caçador de bruxas, que de acordo com o meu rolamento era teimoso e selvagem, algo que eu interpretei meio como bem babaca. O que segue então foi uma sessão de rolamentos terríveis novamente para determinar se esse era o caçador de bruxas mesmo e, se sim, onde ele estava guardando os olhos da bruxa. Uma falha resulta em Huggins mergulhando e acertando a cabeça do caçador. Eu não lembro o que ele estava tentando fazer com isso, mas ok. Irritado, o caçador xinga o animal e vai para a floresta fumar. Huggins tentou segui-lo sorrateiramente, mas os pássaros a qual ele tinha entrevistado antes, e os quais consideravam ele como um amigo agora, fizeram um estardalhaço, chamando a atenção dele e do caçador. A barulheira irrita o caçador mais ainda, o caçador então vira, saca sua besta e atira no Huggins. Mais um ponto de perigo pro corvo. O caçador para no meio da floresta e descansa contra uma árvore enquanto fuma em paz. Laracna então chega e tenta pular no caçador, mas ele se move no último momento, voltando para a vila de gnomos. Enquanto o caçador fala com os gnomos da vila procurando por trabalho, Laracna consegue pular em cima dele. E ela então se dirige para os seus bolsos e acha ervas, corda e uma faca. Suspeitando da faca e achando que isso pode ser evidência do assassinato da bruxa, Laracna então tem uma ideia genial. Ela usa o seu feitiço, os feitiços são dados aleatoriamente rolando o dado no começo do jogo, e usar magia é sempre perigoso para os familiares. Laracna usa seu feitiço Plant Growth, crescimento de plantas, para fazer as ervas dentro do bolso do caçador crescerem e desembainharem a faca para ela, já que a Laracna é muito pequena e não consegue fazer isso sozinha. Mas ela descobre que a faca está limpa e não tem evidência nenhuma de qualquer assassinato.
ou uso recente. Então Arachna prosseguiu para tentar chegar ao último bolso do caçador, mas é aí que não é percebida e o caçador berra e derruba ela batendo em si mesmo. Droga de vila cheia de insetos! O caçador, sem conseguir nenhum trabalho novo, retorna à taverna e vai para o seu quarto. Huggins então tenta observá-lo pela janela do quarto dele, mas foi de novo detectado pela terceira vez. O caçador quase o acerta com sua espada, dando a Huggins um terceiro ponto de perigo. Eu acho que você está começando a ter uma ideia de quem é a pessoa que vai explodir. Ou familiar. Foi então a vez de Dante de ter uma boa ideia. Usando seu feitiço de criar comida, ele fez o caçador, que estava agora faminto, abrir a porta do seu quarto. Então Dante usa sua fofura para seduzi-lo e deixá-lo entrar. Lá dentro, o gato descobriu um diário aberto em cima de uma mesa, confirmando que este indivíduo era o caçador de bruxas mesmo, e confirmando o que ele fez na última noite. A última entrada do diário lia: eu acordei ontem no meio da noite. Não consegui dormir. Eu senti a coceira e precisei tomar conta dela. Eu saio do meu quarto e... achei a droga do taberneiro e reclamei pra ele sobre a porra de infestação de carrapatos dessa merda de lugar. O diário comprovava que ele não estava atrás da bruxa e nem sabia que tinha uma bruxa na região. E provava que ele estava em outro lugar quando a bruxa foi assassinada. Também provava que ele é um péssimo caçador que não estava recebendo nenhum trabalho. Quando eu rolei o dado para determinar a história no começo da sessão, o resultado foi que o caçador de bruxas não era o assassino. Frustrados, os jogadores então seguiram para perseguir sua última pista, a gnoma de cabelo rosa. Eles então a avistam saindo de sua casa com, que surpresa, um capuz marrom carregando consigo um pacote com manchas de sangue. Os familiares prontamente a seguem até ela se agachar do lado de um rio, colocando o pacote do lado dela. Ela então produziu uma faca de dentro de sua capa e começou a limpá-la no rio. Foi aqui que os jogadores executariam seu plano. Eles planejavam utilizar o método previamente bem sucedido de distrair ela com a fofura do Dante, criando uma brecha para que Huggins voasse e pegasse o pacote, enquanto Arachna se posicionasse taticamente caso precisasse usar um feitiço ou para qualquer outra eventualidade. Spoilers, mas isso talvez tenha salvado todo mundo. Dante se aproxima cheio de miaus e fofura, e a gnoma, focada no trabalho, não percebe quando ele chega perto dela. Ela se assusta, ela então vira e segura o pacote contra si, chiando pro gato sair. Dante decide ficar e beber água do rio, como se não quisesse nada dela. A gnoma desesperada então chuta ele. Dante falhou no seu rolamento de persuasão e Dante ganha um ponto de perigo. Puto, machucado e querendo sangue e vingança, Dante pula na cara da garota, arranhando e chiando. Ela cai pra trás, fazendo com que o pacote saísse voando em direção ao rio. Huggins imediatamente mergulha e tenta usar sua Unseen Hand, mão invisível, para pegar o pacote antes que ele caísse no rio. O feitiço falha, mas pior que isso, ele rola exatamente sua pontuação de perigo. Huggins mergulhando, a sua mão invisível se projetando pra frente, tentando chegar ao pacote. E o corvo então explode em 1000 pedaços, uma massa de carne, sangue e penas escuras. Todos ficam chocados e desesperados ao ver isso. Mas é quando tudo dá errado que os melhores momentos acontecem. Ninguém podia ter previsto quão necessário e ideal seria o posicionamento da Arachna. Com Huggins explodindo e o pacote voando, a aranha usou seu feitiço. As plantas então se atiraram acima do rio, pegando o pacote no ar antes que ele caísse e o salvando. Feito isso, Dante e Arachna se juntam e perguntam pra gnoma por que ela fez isso. Ela diz que a poção do amor que a bruxa deu a ela não tinha funcionado e ela precisava pagar por isso. Os familiares então reúnem todo o seu ódio por ter perdido seu companheiro e, pelo assassinato da sua mestra, executam sua vingança. Brutalmente. Voltando à sua casa, com os olhos da bruxa, os familiares fazem um ritual para ressuscitá-la. A bruxa então retorna à vida, viva e feliz com o desempenho de seus familiares. Ela então usa Finding Familiar, ressuscita o corvo e os abraça para um final feliz. Yay! É quase como se um dos meus jogadores não tivesse explodido em 1000 pedaços. Não, ele tá tentando, ele tá tentando. Ele vai cair, ele vai apertar bastante, vai cair. Ele tá tentando. Look at it play, look at it moves. Ai, Baker, Vem no... Eu falei! Não tô vendo nada, os caras tá muito rindo da minha cara, velho. Não tô muito rindo da minha cara, fica vendo no chat. Na moral.